A criminologista doutora Elizabeth Harley afirmou que o relacionamento dos pais de Tracy pode ter afetado sua percepção de relacionamentos, pois presenciou constantes brigas entre seus pais. Quando tinha 6 anos, seus pais se separaram e seu pai nunca mais retornou, afetando muito Tracy. Mesmo que sua mãe tenha se casado novamente, Tracy nunca superou o abandono do pai. O psicólogo criminal Chris Carter afirma que as crianças precisam se sentir amadas e especiais para desenvolver relações saudáveis. Tracy sempre buscou atenção masculina devido ao impacto da separação de seus pais em sua infância. Aos 21 anos, ela teve sua primeira filha, mas o relacionamento com o pai da criança não durou. Ela apresentava comportamentos possessivos nos relacionamentos e tinha dificuldade em lidar com pessoas que tinham uma vida independente dela. Ela trabalhava como garçonete em um pub e tinha o sonho de ser modelo, mas infelizmente não conseguiu realizar esse sonho. Tracy buscava muita atenção masculina devido a uma falta de afeto por parte dos pais na infância. Em 1994, ela conheceu Lee Raymond Hoover, um jovem motorista de ônibus com uma filha, e os dois começaram a namorar rapidamente. Eles eram muito apaixonados e passavam todo o tempo juntos, até que Lee mudou para o flat de Tracy após 3 meses de namoro. O relacionamento entre Lee e Tracy não era saudável, pois eram extremamente ciumentos e possessivos, o que resultava em frequentes discussões. Eles não permitiam que um tivesse qualquer tipo de relação com pessoas do sexo oposto. Os vizinhos relataram ouvir constantes brigas e gritos vindo do casal, que às vezes duravam horas. Quando Tracy conheceu Lee, ela ficou animada com o namoro, pois Lee falava sobre suas vontades de casar e ter uma família. Mas com o tempo, Tracy percebeu que Lee era inseguro e tinha um temperamento explosivo. Durante as discussões, Tracy às vezes expulsava Lee de casa. O relacionamento não melhorou após se tornarem noivos. O relacionamento entre duas pessoas foi marcado por constantes brigas e violência física. A mulher costumava jogar o namorado para fora de casa e trocar a fechadura, mas eles sempre acabavam se acertando e ele voltava a morar com ela. A mãe do namorado relatou que ele chegou em casa diversas vezes com hematomas e machucados, incluindo uma mordida no braço. Em uma dessas crises de ciúmes, a mulher bateu na cabeça dele com uma garrafa e deu-lhe socos na cara. Eles estavam noivos há mais de 1 ano, mas ainda não tinham planos de casamento. Quando a mulher anunciou que estava grávida, ela terminou o relacionamento, mas eles reataram pouco tempo depois. O relacionamento dos dois tinha altos e baixos e já tinham ocorrido incidentes de violência física. Quando a namorada engravidou, ela sofreu um aborto espontâneo e ficou muito triste. Para animá-la, o namorado deu a ela uma cirurgia de silicone. Com a nova aparência, a namorada ficou muito confiante e começou a usar roupas mais decotadas. Em uma visita aos sogros, ela mostrou seus novos seios. Ela também começou a dançar sozinha em lugares públicos, o que gerava ciúmes do namorado. Em 1º de dezembro de 1996, após uma discussão, eles decidiram terminar o relacionamento. Uma ligação foi feita à polícia de West Murcha sobre uma cena violenta em uma casa de campo em Copperfield Albert. Um homem e sua namorada ouviram barulhos, e ao investigar, viram uma mulher ensanguentada e o corpo de um homem no chão. O homem chamou a polícia e uma ambulância, e a mulher, Tracy, de 27 anos, foi trazida para dentro da propriedade. O caso foi investigado pelo detetive Ian Johnson. Tracy relatou que ela e o homem morto, 25 anos, haviam saído do pub por volta das 10 horas da noite para dirigir até sua casa, mas foram perseguidos por outro carro na rodovia 38 em direção à M42. A vítima relatou à polícia que o carro, um Ford escuro, a perseguiu na rodovia 38 e forçou-a a sair da estrada. Quando pararam, um dos homens desceu do carro e começou a discutir com seu noivo.
O passageiro saiu e começou a esfaquear o noivo enquanto a vítima estava caída e atordoada. Ela tentou ajudar o noivo aplicando primeiros socorros, mas não conseguiu salvá-lo. Ela o confortou até o momento da morte e depois prestou depoimento à polícia. A vítima foi levada ao hospital com um corte no nariz e hematoma no olho. O homem que esfaqueou o noivo, descrito como gordo e com olhos arregalados, parecia bêbado ou drogado. A polícia visitou os pais do Lee às 3h20 da manhã do dia 2 para informá-los sobre a morte de seu filho. A mãe pensou que era o filho chegando em casa depois de uma briga com a Tracy. O pai perguntou por que alguém mataria o filho, mas deixaria a Tracy viva como testemunha. No mesmo dia, um detetive, Brian Russell, foi ao hospital para ouvir o depoimento de Tracy novamente. Embora esperasse que ela ainda estivesse nervosa e apática, ela estava calma e acrescentou detalhes sobre a perseguição dos carros, que durou cerca de 6 quilômetros. Ela também mencionou que o Lee estava tão nervoso que ele errou o caminho para o apartamento dela. A polícia iniciou uma investigação sobre o caso e solicitou a ajuda dos jornais. Ela forneceu uma descrição física e foto do carro de Lee e estavam procurando pela arma do crime, que ainda não havia sido encontrada. Sem avanços na investigação, a polícia decidiu fazer uma coletiva de imprensa com Tracy, a testemunha-chave que tinha visto tudo. A coletiva foi realizada no dia 3 e antes disso, Tracy conversou com um policial. O caso estava sendo amplamente divulgado na mídia e era conhecido como Roadrage Murder, de acordo com Tracy, causado por um ataque de raiva na estrada. A coletiva de imprensa para investigar o caso de Roadrage Murder ocorreu no dia 3. A testemunha-chave, Tracy, acompanhada por um policial, refez o caminho da perseguição antes da coletiva. A mãe do Lee, Joyce, estava presente e relutante em falar, mas decidiu participar da coletiva. Ela parecia abatida e triste, mas confortável respondendo às perguntas. Durante a coletiva, Tracy contou todos os detalhes da perseguição e apontou sua raiva para o assassino, pedindo-lhe que se apresentasse sem medo da polícia. Após a coletiva de imprensa, houve algumas questões quanto à versão de Tracy, incluindo uma confusão em suas respostas. A polícia estava em busca de informações sobre o carro descrito por ela, e recebeu várias ligações de testemunhas. Uma criança relatou ter ouvido uma briga na noite do crime, mas não havia evidências para confirmar a existência de outro carro envolvido. O carro de Lee foi encontrado estacionado de forma proposital e algumas inconsistências na versão de Tracy começaram a surgir. O patologista Stuart Hamilton comentou sobre isso. A vítima recebeu 42 facadas, o que indica muitos movimentos repetitivos com a arma. O patologista concluiu que a arma do crime era um canivete suíço, que tinha uma lâmina de faca e outra parecida com uma tesoura, o que pode ter causado furos no corpo da vítima. Além disso, a vítima tinha ferimentos em diferentes partes do corpo, incluindo o peito, o rosto e as costas. No local do crime, a polícia encontrou um gorro e a suspeita afirmou ter deixado cair. Foi enviado para o laboratório forense encontrado pelos de gato branco. A polícia comparou esses pelos com amostras do gato da suspeita e concluiu que eram compatíveis. A polícia encontrou cerca de 80 a 100 fios de cabelo na mão de Lee, que haviam sido arrancados e eram fios da Tracy. Quando perguntaram para Tracy, ela acreditou que pode ter acontecido durante o processo de morte de Lee, mas a polícia começou a suspeitar dela devido a inconsistências nas evidências e na sua versão. No dia 4, o detetive Brian visitou a casa da mãe da Tracy para verificar seu bem-estar, mas encontrou a Tracy consciente após uma tentativa de suicídio por overdose de medicamentos. Como a investigação progrediu, a suspeita sobre a Tracy aumentou. A acumulação de pessoas que achavam que ela tinha feito isso por amor ao Lee levou os pais dele ao hospital para visitá-la.
Ela estava atordoada devido aos medicamentos e segura a mão da mãe do Lee pedindo desculpas pelo ocorrido. O pai do Lee considerou isso uma confissão e comunicou à polícia, mas a mãe aconselhou a deixar a investigação com a polícia. No mesmo dia, um homem ligou para a polícia reconhecendo o carro do Lee visto nos jornais. Ele contou que estava com a namorada e pararam em um cruzamento, viram o carro vindo na direção contrária e parando em uma rua, sem sinal de perseguição. Eles afirmaram ter visto claramente se houvesse mais de um carro, mas só havia um. Uma investigação policial encontra inconsistências no relato de Tracy sobre os eventos relacionados ao carro de Lee e a camisa laranja que ela usava naquela noite. Especialistas forenses encontram respingos de sangue em sua camisa que... O padrão do respingo de sangue sugere que ela estava mais perto dele quando a artéria carótida foi perfurada, e os especialistas explicam que um jato de sangue dura cerca de 60 segundos quando um vaso sanguíneo é perfurado e pode respingar em quem estiver próximo. Essas inconsistências levantam suspeitas sobre o envolvimento de Tracy no crime. A Tracy foi presa no hospital onde estava se recuperando no dia 7 de dezembro de 1996. Durante um interrogatório da polícia com a presença de 2 advogados, ela não confessou e manteve sua história inicial. Ela foi formalmente acusada de assassinato em 19 de dezembro e seu julgamento foi agendado para julho do ano seguinte. Antes do julgamento, a polícia não conseguiu encontrar o canivete suíço, que era considerado a arma do crime. Com base em uma marca encontrada na bota da Tracy, a polícia concluiu que ela escondeu o canivete na bota e provavelmente descartou a arma no hospital. Em 1º de julho de 1997, 7 meses após o início do julgamento, o lixo descartado pelo hospital já não podia ser recuperado. O julgamento ocorreu na Brahma Krai e a teoria da promotoria era de que o casal teria se desentendido antes de ir a um pub. Testemunhas viram o casal brigando e não conversando no pub. Acredita-se que eles tenham tido uma briga ainda maior depois de sair do pub, e que a Tracy cometeu o crime em um ataque de raiva. No entanto, Tracy manteve sua história. O caso foi amplamente coberto pela mídia, com muitos jornalistas e cobertura diária no tribunal. O líder da acusação, David Krigman, sabia que tinha um caso forte, com testemunhas que contradiziam a história da inocência e evidências forenses, incluindo uma blusa de lã cheia de respingos de sangue com um padrão que contradizia a história da inocência. O julgamento sobre o crime ocorrido em 7 de julho de 1997 foi amplamente coberto pela mídia. A equipe de acusação, liderada por David Krigman, tinha forte evidência contra Tracy, incluindo testemunhas que contradiziam sua versão dos eventos e evidências forenses. O patologista forense Stuart explicou que muitos casos de esfaqueamento resultam em sangramento interno, mas quando a artéria carótida é cortada, há um jato de sangue devido à pressão do coração. No dia 14 de julho, a Tracy prestou depoimento no tribunal durante 5 horas, negando ter sido o causador dos ferimentos em seu rosto e negando que a briga tivesse resultado na morte. Ela também revelou ao tribunal sua gravidez e o fato de ter sido abandonada por Lee após uma briga. A emocionante história da Tracy deixou todos no tribunal chocados. No dia 29 de julho, o julgamento chegou a um veredicto, culpa. Quando o veredicto foi anunciado, a acusada não demonstrou nenhuma emoção. O juiz de instrução Brooklyn afirmou que ela era a única pessoa que sabia exatamente o que aconteceu naquela noite, mas que durante o julgamento, a equipe da acusação tinha conseguido contestar e provar muitas mentiras da versão dela. Durante o julgamento, ela tinha negado ter sido responsável por ferimentos experimentados por Lee e afirmou ter tido um aborto que escondeu, dizendo que tinha perdido o bebê. Em uma entrevista exclusiva concedida a um jornalista, ela afirmou ser inocente e ter amado Lee e Maria. No entanto, após o veredicto de culpa, a mensagem de Tracy não conseguiu mudar o resultado. Após o julgamento,
a pessoa foi sentenciada a cumprir pelo menos 14 anos de prisão. Ela demonstrou emoção durante o momento em que se despediu de sua família antes de ser levada para a prisão. A criminologista doutora Elizabeth Harley acredita que o motivo do crime foi o controle sobre a vida de outra pessoa, em vez de amor. Logo após a condenação, ela entrou com um recurso alegando que a alta exposição do seu julgamento prejudicou sua condenação de forma injusta, mas esse recurso foi negado em outubro de 1998. A imprensa começou a falar sobre as lágrimas falsas que ela derramou durante a coletiva de imprensa. Um especialista em linguagem corporal avaliou a entrevista e comentou sobre isso. Tracy, condenada a 21 meses, foi elogiada por uma psicóloga como a melhor atuação criminosa. Ela finalmente admitiu o crime, mas alegou legítima defesa, apesar de haver ferimentos nas costas que não condiziam com essa justificativa. Ela se tornou uma presa modelo devido ao seu comportamento e salvou uma colega de cela que tentou suicídio, o que levou a especulações de que o tempo mínimo de sua prisão seria diminuído, mas não aconteceu. Ela planejou se casar após diversos relacionamentos homoafetivos, mas fontes do Ministério do Interior revelaram que ela não seria libertada com condicional tão cedo. Transferida para uma nova prisão, ela participou de aulas terapêuticas. Tracy admitiu novamente o crime, mas sem mostrar remorso. Uma fonte da cadeia disse que ela só confessou para conseguir liberdade condicional. Os pais da vítima lutaram por anos para que Tracy permanecesse na prisão até cumprir sua pena mínima. Em 2009, ela passou por uma cirurgia na mandíbula, paga pelo sistema de saúde da Inglaterra, o que causou polêmica. Em 2011, ela pediu anonimato oficial, mas teve o pedido negado pela justiça britânica. Ao sair da prisão, ela mudou sua identidade para a tia Carter e a cor do cabelo para começar uma nova vida. Ela está proibida de viajar para locais próximos aos membros da família da vítima, o que dificulta suas visitas à sua filha. Os pais da vítima lutaram por anos para que a distância mínima fosse de 80 quilômetros. A mãe da vítima relatou ter ficado abalada com a libertação de Tracy e passa o tempo ao lado do túmulo do filho. A morte do Lee afetou profundamente sua família. Sua mãe, que administrava um salão de beleza junto com sua filha, perdeu tudo devido ao sofrimento pela perda do filho. A Tracy, apesar de ter admitido o crime, não demonstra remorso e foi libertada da prisão. Ela mudou sua aparência e identidade para tentar ter uma nova vida, mas está proibida de viajar perto dos membros da família do Lee. Isso prejudica as visitas de sua filha, Carla, que diz amar a mãe e nega a descrição de psicótica. A Tracy mudou-se para o sul da Inglaterra, casou-se com o segurança e Carla tem uma amizade com a filha do Lee. A mãe do Lee escreveu um livro sobre o caso, Per-Level Andrews Murder My Son, e o caso é um dos mais infames e notórios dos anos 90 na Inglaterra. Ainda há muita controvérsia sobre sua libertação condicional após poucos anos de prisão. E aí galera, eu queria muito agradecer por ter assistido. Se você chegou até aqui e gostaram do vídeo, sinta-se à vontade para deixar seu feedback nos comentários. Curta, compartilhe e inscreva-se se você gosta desse tipo de história. Se você tem uma história pessoal que você gostaria de enviar, mande pelo e-mail na descrição do vídeo. Muito obrigado pessoal por ter assistido e espero que vocês tenham uma ótima vida.